Boa noite. Boa noite. O Tribunal Superior Eleitoral faz a última verificação do sistema das urnas eletrônicas antes da votação de amanhã. Você vai ver o que fazer se tiver perdido o título de eleitor. O que pode e o que não pode ser levado para dentro da cabine. A enxurrada de informações falsas que se espalhou às vésperas do primeiro turno. E as últimas pesquisas de intenção de voto do IPEC e do Datafolha. O Jornal Nacional começa agora. CNN Brasil. Você por dentro de tudo. A poucas horas da votação, institutos divulgam as últimas pesquisas do primeiro turno. Datafolha mostra Lula com 50% e Bolsonaro com 36% dos votos válidos. No IPEC, o ex-presidente aparece com 51% e o atual presidente com 37%. No maior colégio eleitoral do país, Haddad tem 39%, Tarcísio 31% e Rodrigo 23% pelo Datafolha. O IPEC mostra petista com 41%, o republicano com 31% e o tucano com 22%. TSE faz verificação dos sistemas eleitorais e imprime a 0ª, que é o relatório, que atesta que não tem nenhum voto registrado previamente. Transporte de armas e munição está proibido de hoje até segunda-feira em todo o país. Ministro da Justiça afirma que as eleições vão ser seguras. Nós não estamos indo para uma guerra, nós estamos indo para uma eleição. Olá, boa noite. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo também a essa edição especial do Jornal da CNN. Vamos juntos nas próximas 2 horas, então, com as informações mais importantes dessa véspera, do primeiro turno das nossas eleições gerais. Faltam só 13 horinhas para começar o encontro tão precioso e esperado dos eleitores com a urna. Bora com a principal informação desse sábado, é que os principais institutos divulgaram, então, agorinha à noite, as últimas pesquisas do primeiro turno. Vamos ver os números da Globo e do Datafolha para a presidência da República. São cenários de primeiro e segundo turnos, de acordo com os votos válidos. Lula, do PT, lidera com 50% dos votos válidos. Bolsonaro, do PL, vem em seguida com 36%. Simone Tebet, do MDB, tem 6%. E Ciro Gomes, do PDT, aparece com 5%. Num cenário de segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o ex-presidente venceria com 54% contra 38% do atual presidente. Sábado, 1º de outubro, o Jornal da Cultura começa agora com os seguintes destaques. Na véspera do primeiro turno das eleições 2022, saem as últimas pesquisas com as intenções de votos para a presidência da República. Candidatos ao Palácio do Planalto mais bem colocados nas pesquisas fazem os últimos atos de campanha em São Paulo e no Ceará, a poucas horas da votação. Em Brasília, Tribunal Superior Eleitoral emite a 0ª, que é o processo de validação das urnas, para mostrar que não há votos computados. E a guerra no leste europeu. Um dia após Vladimir Putin anunciar a anexação de regiões da Ucrânia, tropas do país recuam de Limã, cidade que fica em uma das áreas tomadas de forma forçada pelo presidente russo. Olá, boa noite. Na bancada de hoje temos Maurício Moura, presidente do Instituto IDEA e professor da Universidade George Washington, e o economista Gésner Oliveira, professor da Fundação Getúlio Vargas. E você pode fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. No último dia de campanha eleitoral, o presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, participou de motociatas em Santa Catarina e em São Paulo.
Os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro se reuniram nos arredores do Campo de Marte, zona norte de São Paulo. Bolsonaro chegou pouco depois das 10 horas da manhã, acompanhado de aliados políticos. Entre eles, o ex-ministro e candidato ao governo de São Paulo pelo Republicanos, Tarcísio de Freitas. Eles preferiram não usar capacete. O grupo foi em direção ao Parque do Ibirapuera, onde o candidato foi recebido por mais apoiadores. O presidente encerrou sua campanha na capital paulista sem fazer discursos proibidos na véspera da eleição. De São Paulo, ele pegou um voo até Joinville, Santa Catarina, onde participou de outra motociata durante a tarde. Lá também dispensou o uso do capacete e depois caminhou com simpatizantes. O último ato foi uma live em suas redes sociais. E a gente vê, né, não hoje apenas, mas o que aconteceu ao longo não só desses 45 dias de campanha, e não consegue ver outra coisa a não ser as eleições serem decididas amanhã. E com uma margem superou a 60%. Nunca vi tanta gente na rua em eleição nenhuma no passado. O candidato do PT à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, encerrou a campanha com uma caminhada num ponto tradicional de São Paulo. A concentração começou pouco antes das 10 da manhã, no cruzamento da Avenida Paulista com a Rua Augusta, e reuniu movimentos sociais, sindicais, entidades de direitos humanos e eleitores comuns. Toda a movimentação foi acompanhada de perto pela polícia. Às 11 da manhã, a Avenida Paulista foi fechada no sentido da Rua da Consolação. No início da tarde, Lula e os candidatos a vice-presidente, Geraldo Alckmin, a governador de São Paulo, Fernando Haddad, e ao Senado, Márcio França, subiram em uma caminhonete e saíram no cortejo chamado de Caminhada da Vitória, descendo a Rua Augusta em direção aos bairros centrais. Na parte da tarde, Lula participou de uma entrevista coletiva no centro da cidade. Nós conseguimos construir uma relação política que a gente nunca tinha conseguido construir. Uma campanha, eu diria, extraordinária. E eu tenho certeza que nós vamos ganhar as eleições. Se vocês quiserem votar, ainda tem tempo de decidirem. E eu penso que eu e o Alckmin temos condições de recuperar esse país. Amanhã, Lula vota pela manhã em um colégio em São Bernardo do Campo. E à tarde, acompanha a apuração em um hotel aqui no centro da capital paulista. Na véspera da eleição, candidatos vão às ruas no último esforço para atrair eleitores. As campanhas nos estados e o que dizem as últimas pesquisas. Satélite mostra o tamanho da destruição na passagem do furacão Ian pela Flórida. Surpresa na Copa Sul-Americana. O São Paulo perde o título para o Independiente del Valle. Transporte público e segurança. O Jornal da Band mostra os preparativos em todo o país para as eleições de amanhã. Polêmica nas praias de Pernambuco, animais de estimação estão liberados na areia e até na água. Greve de trens e protestos nas ruas. Ingleses reclamam da crise econômica e da disparada da inflação. Em que deputados você votou na última eleição? 6 em cada 10 eleitores não lembram. 300 milhões de reais. Mega Sena sorteada daqui a pouco vai pagar o maior prêmio do ano. A nova geração de robôs que prometem fazer tarefas de humanos e custar o preço de um carro. Na rodada antecipada do Brasileirão, o Inter vence e assume a vice-liderança a 7 pontos do Palmeiras. Fórmula 1, Verstappen pode ser campeão amanhã, mas no treino de hoje a equipe não ajudou. O piloto holandês ficou sem gasolina e vai largar em 8º. O Jornal da Band está no ar. Boa noite. Está na Constituição e no primeiro artigo, todo poder emana do povo e esse poder, diz o texto, é exercido diretamente ou por representantes eleitos. E amanhã é o dia em que a sociedade brasileira vai exercer todo o seu poder indo às urnas para escolher os seus representantes. Deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente da República. O Brasil chegando à 9ª eleição geral desde o fim do regime militar. O ponto alto da democracia à disposição de todos nós. Um universo de 156 milhões de eleitores inscritos.
Ao longo dessa edição, você acompanha a cobertura completa sobre os preparativos para o grande dia, os últimos atos de campanha, a corrida federal, a corrida nos estados e as mais recentes pesquisas.